Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, são novas a cada manhã. E nós retornamos aqui com o finalzinho do texto 35, né, que nós já falamos sobre o Jacó, El Betel, e agora aqui a terceira revelação de Deus para ele, no caso, abençoando e prometendo para ele a terra que tinha prometido a Abraão, a Isaac, e seria dele também. E o Jacó então vai, novamente erege uma coluna de pedra no lugar onde Deus falou com ele. E derramou sobre ele uma libação, derramou óleo naquela pedra para a adoração dele ali. E no versículo 16 do capítulo 35, ele parte de Betel e vai para uma pequena distância, e a Raquel, a mulher que ele amava, que era mãe de José, estava grávida, e ela vai então ter um neném. Tá? E esse neném, o parto dela foi um parto terrível, um parto penoso, difícil, e na verdade a Raquel vai morrer. E a parteira fala para ela assim, tudo bem, você vai morrer, mas você vai ter o filho não vai morrer. E ela então morre, a Raquel, e antes de morrer, eu creio que foi ela, não sei se foi ela, foi a parteira aqui, ao sair a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Benoni significa filho da minha aflição, a tristeza, né? A amargura, porque ela estava sofrendo e ia morrer. E ela morreu. E ela foi sepultada lá em Efrata, lá em Belém. E só que o pai não aceitou o nome que foi dado, né? Que seria uma questão de um peso sobre aquela criança. E ele então dá o nome de Benjamim, que é o filho da minha mão direita, o filho honrado, o filho afortunado, que é o irmão de José e o irmão de todos os outros do clã de Jacó, o mais novo, né? E a Raquel é enterrada, e aí depois nós temos aqui uma relação dos filhos do Jacó. E antes disso, mais uma vez, eu volto a dizer para nós, para todos nós não somos fáceis, né? No versículo 22, o primogênito de Jacó, que vai perder a primogenitura dele depois, lá para frente, para o José, que é o penúltimo filho, na verdade. Ele vai, diz aqui o texto, e a Bíblia não esconde nada, né? É interessante, é maravilhoso isso. Eu não sei como é que as pessoas querem tampar o sol com a peneira e fingir que é tudo maravilha aqui. Não é muita maravilha aqui não, tem coisas aqui que é difíceis, né? Uma delas é essa aqui, ó. E aconteceu que, habitando Israel, que é o Jacó, naquela terra, foi Rúben, o primogênito, o primeiro filho dele, e se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel soube, e ele não falou nada. Assim como ele não falou nada lá com Simeão e com o Levi, que matou os siquemitas, também aqui, o pecado de Rúben, ele também não falou nada. Várias situações, eu volto a repetir, já disse isso, vai acontecer depois lá na instrução da Torá, com Moisés, e uma das coisas vai ser essa aqui, ó, que você não pode se deitar com a mulher do seu pai, né? Que era abominação diante de Deus, essas coisas aí. Então nós temos aqui a relação dos filhos de Jacó, das suas mulheres, e depois a questão aqui da morte do Isaac. Nós já lemos quando nós falamos do Isaac, mas vamos repetir aqui no versículo 27 do capítulo 35, que veio Jacó a Isaac seu pai, a mãe, Kiriat Arba, que é Hebron, não é isso? Onde peregrinou o próprio Isaac e o Abraão, e os dias de Isaac já eram 180 anos. Então aqui na morte do Isaac, o Jacó e o Esaú tinham 120 anos. E ele estava aqui já velho e farto de dias e morreu, o Isaac, e foi recolhido ao povo dele, né? E o Esaú, engraçado, o Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E aqui mesmo aqui no texto, o Esaú está primeiro porque ele é o mais velho, então o nome dele vai primeiro do que o Jacó. Então foi sepultado. No capítulo 36 do Gênesis, ele vai falar sobre os descendentes de Esaú, que depois ele desce para o sul da Palestina, do lado oriental, que é ao leste do Rio Jordão, e ali vai se estabelecer, e depois aquele local vai ser chamado de Edom Seir, por causa, são os edomitas, os descendentes de Esaú,
Tá? Aí termina aqui a história do preâmbulo, não se fala mais aqui em Esaú, e nós começamos a história de José. José é o filho do Jacó, o que ele amava, da sua esposa Raquel, que ele amava, o irmão de Benjamim, que depois vai se tornar o primogênito. O Rubem sai, porque deitou-se com a Bila, né, a concubina do seu pai, a esposa do seu pai. Então José torna-se o primeiro primogenitura aqui, no caso aqui. A mesma coisa aconteceu lá com o Esaú e o Jacó. E esse é aquilo que volta novamente. Por ele ser o filho da Raquel, que ele amava, o Jacó vai cometer um grande erro, que muitos pais cometem em suas casas até hoje, que é amar um filho mais do que o outro. Isso vai gerar várias situações complicadas, tristes na verdade, porque os outros irmãos do José, não diz aqui o Benjamim, mas os outros irmãos, eles vão ter cada vez mais um ódio em relação a uma raiva, e depois um ódio, cada vez mais ódio, ciúmes da questão do relacionamento do pai com o filho. É interessante porque até aqui o Jacó não consegue relembrar o que aconteceu com ele, o Esaú, o Isaac e a Rebeca, sua mãe, né? Porque a Rebeca amava ele mais do que Esaú. E o Isaac amava o Esaú mais do que o Jacó. Então essas intrigas familiares, né? Esses problemas, e nós sabemos que família não é fácil, né? Família é problemático. E às vezes é uma coisa só, por fora, né, é uma bela viola, mas por dentro é um pão borolento, né? Então tem muitas famílias que a gente acha que é maravilhosa, e quando você vai perceber, o bicho está pegando ali, e é triste você saber das histórias que acontecem, né? Então aqui está o novo momento. Os patriarcas já foram, que é o Abraão, Isaac e aqui o Jacó. Mais um pouquinho ele vai viver, depois vai morrer no Egito, e mais 17 anos, 27 anos ele vai viver ainda, né? Depois do enterro do Isaac e o seu pai. E aqui então começa a saga, a história do José. E o José, no começo, ele era um cara meio, né, meio arrogante, porque ele contava, ele tinha 17 anos, e ele contava o que os irmãos faziam de errado. Era um fofoqueiro, na verdade, né? Ele contava para o pai o que os irmãos faziam de errado, né? Então os irmãos já tinham uma birra com ele ali, por ele ser um fofoqueiro. Trazia as más notícias deles a seu pai. Então tudo que fazia, ele ia lá fofocar pro Jacó dos erros cometidos pelos seus irmãos. E o texto do versículo 3 do capítulo 37 diz que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Tá? Na verdade, o Benjamim era o filho da velhice dele. Então, dá essa destaque para ele nessa túnica, nessa roupa, e ali os caras perceberam que era uma diferenciação, e que o pai então gostava mais dele. Aí vamos ver o caminhar, o andar da carruagem, e como vai se acumulando algumas coisas, principalmente o ódio e a raiva e o ciúme aqui. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhes podia falar pacificamente. Era sempre daquele nervoso com José, respondiam rapidamente com ele, ou talvez mais pacificamente gritavam, brigavam com ele sempre, por causa da raiva que eles tinham de ele ser um grande fofoqueiro danado, né? Aí José teve um sonho. No versículo 5 falar sobre o sonho que ele relata aos seus irmãos. E aí o que acontece aqui, ó? O texto diz que odiaram ainda mais, né? Odiaram ainda mais o nosso amigo José aqui, né? E disse a ele: escutai por favor o sonho este que sonhei, e eis que nós, os que amarravam feixes e tal, e vai odiar muito mais a eles do que antes, né? E continuaram mais a odiar a ele. Interessante, né? Porque vai crescendo esse ódio. E ele conta o sonho dele dos feixes, os 11 feixes que se levantaram e depois se inclinam diante dele, né?
E aí o versículo vai dizer 8, vai dizer que os irmãos, que você está dizendo que nós vamos nos inclinar diante de você, que nós somos os seus irmãos e você vai nos dominar, né? E aí o texto diz, e com isso tanto mais o odiavam. Você vê que aqui em cima odiaram ainda mais, e aqui mais do que odiaram, tanto mais o odiaram mais ainda, né? Por causa dos seus sonhos. Depois ele tem um outro sonho, e na sua arrogância ele vai contar lá para os irmãos e para o pai, que o sol e a lua e as estrelas, que seriam os irmãos, o pai e a mãe, e as estrelas aqui, a mãe já tinha morrido já, Raquel, talvez fosse aqui a Lia que estava assumindo aqui a questão de mãe, se inclinava diante dele, né? E aí o versículo 11 diz que os irmãos tinham ciúme dele mais, né? Tinham ciúmes dele, e o pai também ficou quieto, não falou nada, tá certo? E os irmãos foram então apacentar o gado do pai num local, e depois o Jacó, o Israel agora no caso, pede que José vá ver se os irmãos, se eles estavam em paz, os irmãos, se estava em paz também o gado dele também, e ele manda o filho falar com os irmãos lá. E ele depois vai descobrir que os irmãos não estão naquele local que ele achava que estava, as pessoas informam que ele tinha ido para Dotã, e ele então vai chegar lá onde os irmãos estavam, lá em Dotã, e os irmãos, ao vê-lo de longe, vai falar assim, olha, já vem o mestre dos sonhos aí, ó, né? Já vem o dono de os sonhos, no texto hebraico aqui, né? Eis que o dono de os sonhos, o que vem. E aqui vai dizer que os irmãos disseram que o mestre dos sonhos, né? Vem lá o tal sonhador. E no texto hebraico diz o dono dos sonhos, porque os irmãos estavam bravos com eles, né? E peritos em sonhos, né? Na verdade, é a ironia dos irmãos em relação o José, né? Lá vem o sonhador na Bíblia Viva, e lá vem aquele que sonhar, aquele que sonha, né? O sonhador, na NVI, a nova versão internacional. E vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos matar ele no versículo 20, né? Você vê como é que o ódio, o ciúme, a raiva foi crescendo ao ponto dos irmãos querendo matar o José. Uma porque ele era um fofoqueiro, e outra porque o pai o amava mais do que a todos, né? Então, vamos então agora matar, né? Vamos lançar ele numa dessas cisternas aí, e vamos dizer para o pai que um animal selvagem matou ele e comeu ele. E vejamos em que eles darão um sonho. Bom, tudo bem. Os irmãos também tinham ciúme dele também, né? Ele tinha raiva por causa dos sonhos também que ele teve. Se ele tivesse ficado quietinho, talvez tudo isso não acontecesse, mas ele vai entender, o José, mais para frente, que tudo isso foi um plano de Deus. Mas é duro, né? Entender o desejo dos irmãos, que foi cada vez o ódio, o ciúme, a raiva foi aumentando ao ponto de querer matar o próprio irmão, né? E mentir para o pai. Isso é interessante. Mas aí o Rubens, ele vai dar uma aliviada na situação e vai dizer, não, a gente não pode matar ele não, rapaz, que é isso? Como é que vai ser isso? Né? Ele estava pensando depois de levar o José para o pai dele. Vamos deixar aqui na cisterna. Mas eles acordam que o Rubens falou, coloca José numa cisterna, só que o Rubens sai, uma cisterna vazia, né? O Rubens sai e eles ficam ali, e eles veem uma carruagem, uma caravana ismaelita, e eles vão, tiram a túnica. Você vê que interessante, o problema é a túnica também, né? Tem problemas no meio da família que às vezes é um brinco, sei lá, um vestido, alguma coisa que vai fazer que haja o ódio, e aquilo fica embutido, né? Ele fica, não é manifesto, é latente o ódio da pessoa pelo irmão, pela irmã, por causa das vezes, por causa de um presente que o pai deu. Bom, então aqui eles tiram a túnica do José e vendem ele, lançam na cisterna, e depois vendem ele para uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia descer para o Egito. E eles vão e vendem. E depois, por 20 ciclos de prata, no caso, né, 230 gramas de prata, mais ou menos valia, tomaram a túnica do José, né, mataram um bode e molharam, olha só todo o processo todinho, molham a túnica do José no sangue do bode para levarem para o pai, mandam uma pessoa levar para o pai
para dizer para o pai que um bicho tinha... Eles não disseram nada, só levaram a túnica e mandaram dizer o seguinte para o pai. Pergunta para o pai se ele reconhece quem que é isso. E o Jacó já traduziu de que um animal tinha matado o filho dele, que tinha despedaçado o José, né? E ele daí fica desconsolado, né? Ele não tem consolo para o Israel, e ele se recusa a ser consolado por causa da morte, suposta morte do filho José dele, né? E ele, então, o filho dele foi para a sepultura. E o Rubem, quando volta também, vê que o irmão tinha sido vendido também, ele também se rasga suas roupas em sinal de tristeza, e tudo bem, mas ficou por ali. No capítulo 38 há um adendo, há uma intervenção. Alguns vão dizer que esse capítulo 38, que vai falar sobre Judá e Tamar, ele não deveria estar aí, né? Porque veio o 37, fala de José, o 38 especifica, no caso, um adendo aqui, um parêntese com Judá e Tamar, e depois no 39 volta de novo José já no Egito. Mas é interessante que nós possamos ver a questão de Judá, porque o Judá depois vai ser importante, apesar de ser ele o cara que queria matar, que citou os irmãos para matar o José. Então o Judá é importantíssimo aqui, porque olha só, é de Judá que vai vir Jesus. Né? Jesus é da ramificação, não é de José, de Rubem, não, é de Judá. E esse cara que queria matar o irmão. Né? Então a gente vai ver aquilo que eu falei, que o tempo ele vai mudando as pessoas, né? E o que não é percebido no caso do Jacó, Israel, que fez o mesmo erro do pai e da mãe de amar um filho mais do que o outro. O texto também nós citamos, que é o de Pedro e João, que Pedro vai ser depois mudado lá para frente, e o próprio João com o irmão dele, que é chamado os irmãos Boanerges, que quando Jesus foi pregar numa cidade em Samaria, a cidade não quis ouvir Jesus, expulsou Jesus de lá. E eles queriam tacar fogo na cidade, mandar um fogo do céu, raio, para destruir a cidade. E Jesus diz a eles, né, ao João e ao Tiago, vocês não sabem de que espírito vocês são. E depois lá na frente nós vamos ver João nas suas cartas, dizendo que, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Então a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo aos poucos. E aquilo que eu falei do Jacó, e aquilo que eu falei de José também, Jacó, que não questionou os filhos no momento que eles fizeram coisas erradas, que amou mais um filho do que o outro, e o José, que era um fofoqueiro, que contava os seus sonhos para poder se engrandecer, ser arrogante. Esses caras mais para frente, lá no Egito, eles vão demonstrar, e inclusive também o Judá, que quis matar o José, numa transformação, né? Uma transformação pela vida, pela experiência dos erros cometidos, né? Então, bom, um parêntese aqui. Aqui então vai o Judá, ele casa com uma mulher, uma Dulamita, no caso, e então ela vai gerar filhos para ele, né? E ela vai ter, o primeiro filho dele vai ser o Er, né? E e depois vai ter um outro filho chamado Onã, e depois outro filho chamado Selá, né? Mas o texto vai dizer que o primogênito, que é o Er, ele era um perverso perante o Senhor, perante Yahvé. Então, ele morre. E o Senhor faz ele morrer. Como existia uma lei do levirato, é interessante nós entendermos, porque aqui a lei do levirato vai vir só com Moisés. Olha, mais de 400 anos lá na frente. Só que já provavelmente no meio daquela cultura, daquele local, já existia essa lei de que se morresse primogênito e houvesse um irmão dele, ele deveria então assumir a viúva, se possível gerar um filho nela, e esse filho que nasceria desse irmão, não seria no nome dele, seria do nome do irmão que morreu. Então aqui, quando morre o Er, o Judá vai e dá o Onã para a Tamar, que é a esposa do Er, para gerar um filho nela com o nome do Er. O Onã, sabendo disso, que o filho não seria o nome dele, o que ele fazia? Diz que quando ele possuía a mulher do irmão dele, por causa do levirato, né? Cumpria a lei do levirato para suscitar a descendência ao irmão, e ele sabia que não seria seu. Todas as vezes que ele possuía a Tamar, ele então deixava o sêmen cair na terra,
para não dar descendência ao seu irmão, né? Então ele não queria o filho, então ele jogava o sêmen na terra. Como o sêmen é vida, não é isso? E daqui vem a questão do onanismo, né? Da masturbação no caso, vem de Onan aqui, o onanismo aqui. Isso era mal perante Yahvé, os olhos de Yahvé. E também o fez morrer também o tal do Onan. Então morre o Er, morre o Onan e fica só o Selá. Só que o Selá era mais novo, né? E o Judá ficou com medo de dar o Selá para Tamar, porque parece que a Tamar era uma pessoa que com maus augúrios, mas não tinha nada a ver com a Tamar, não. Ela não era uma pé frio que matava que fazia morrer os seus maridos. Não, nada a ver com isso aí. Era por causa do comportamento deles. Então ele vai embromando a Tamar, ele vai enganando ela, porque ele não queria dar o filho Selá para ela, para não morrer. Vai morrer os 3 filhos, né? Bom, então a Tamar vai esperar, e no versículo 12 vai morrer a mulher do Judá, a mulher dele, que é morta. Morreu, né? E ele então morreu, fez o enterro e tal, e um dia ele vai tosquiar as suas ovelhas num certo lugar, e a Tamar percebe que o Selá cresceu, e o Selá não foi dado a ela como esposo. Ela tem uma informação, uma comunicação de que o Judá subiu para tosquiar suas ovelhas. E ela então tira a roupa dela de viúva, e ela coloca uma roupa como se fosse uma prostituta, e ela vai para o caminho que o Judá ia passar. O Judá, ao vê-la, ele vai querer relação com ela. Só que ele não tem dinheiro, né? Ele não tem dinheiro para poder pagar para ela. E ele então vai dar para ela, e ela pede: o que você pode me dar? E então ele vai dar o cajado, o anel dele para ela, para depois trocar por um gado, por uma ovelha no caso lá. E tem relações com ela, e ela fica grávida do sogro, né? E ele vai depois, volta para o local dele e manda um amigo dele levar o animal para a prostituta cultual que estava no local lá. E aí o cara procura, não acha ninguém, pergunta para as pessoas: cadê a prostituta daqui e tal. Não, aqui não tem prostituta. E ele volta e fala para o Judá: não achei a mulher. Ah, tudo bem, então ela fica lá com o meu cajado e com o meu sinete e o meu anel de sino, né? Que dizia que ele era Judá no caso. Bom, aí vem uma informação depois de 3 meses para o Judá, vamos falar com ele, que a Tamar tinha se prostituído, tinha adulterado porque ela estava grávida, né? Bom, então o cara ficou revoltadíssimo, o Judá. Como é que pode ela tá na viuvez dela lá, o Selá que ele não entregou seria o esposo dela? Então olha só o que ele fala para fazer com a mulher: tirai-a fora para que seja queimada, né? Aqui no texto hebraico diz que é incinerada. Vamos ver aqui 24. E que seja incinerada. Então ia queimar, tacar fogo na Tamar, né? Que interessante. Ele como um cara mais justo do mundo, né? O Judá. Bom, aí o que ela faz? Quando o pessoal pega para matá-la, ela vai, pega lá o sinete, pega lá o cordão que ele tinha deixado, o selo dele, e fala assim: ó, vai lá para ele lá para Judá e pergunta para ele se ele conhece de quem é isso. Aí quando o Judá vê o sinete, vê lá o selo e vê também um cordão e um cajado, sou eu. Ela é mais justa do que eu, né? Então, ele não assume mais ele não tem relações mais com a Tamar. E a Tamar vai ter 2 filhos, o Pérez e o outro filho, o Zerá, né? E desse Pérez que vai vir em Jesus. Então tem esse adendo aqui também, novamente, você vê que confusão que é essas famílias aqui. Então nós vamos deixar agora para um outro vídeo a questão já de José no Egito, tá? Deus abençoe a sua vida e que nós possamos fazer uma reflexão de todos esses comportamentos, de todas as situações desses patriarcas aí. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.